história. Mas ele abrirá a mão de uma possibilidade muito maior, de acordo com as pesquisas. Talvez por conta dessa visão que eles têm do Cleitinho como um sujeito demasiadamente independente em relação ao bolsonarismo. Incomoda. Como é que é, Manuel? Ele tá pedindo para eu botar no jogo do Palmeiras. Tá. É o Sub-20, Palmeiras e Bragantino. Tava ruim a imagem, tá no intervalo. Tá no intervalo. Tava 0x0. 0x0. 0x0, primeiro jogo também foi 0x0. O Zaidan, pra gente encaminhar... Primeiro foi 3x3, né? 3x3, não 0x0, desculpe. Foi um empate lá em Bragança e hoje a decisão de quem vai pra final. Ô Zaidan, tá uma semana de convocação de embaixador, né? O embaixador iraniano em Caracas foi convocado depois de um ministro do Irã dizer que o Irã não é a Venezuela. E aí a Venezuela convocou o embaixador iraniano nessa semana para conversar. É um tal de convocar embaixador nesta América Latina que não está fácil. O mesmo governo Delcy Rodrigues, que anunciou a saída do TPI, Tribunal Penal Internacional, e ela foi elogiada pelo Trump, porque basicamente é uma posição dos Estados Unidos. Os Estados Unidos querem, isso foi dito pelo Marco Rubio, eles querem fechar o Tribunal Penal Internacional. Querem fechar, não é que querem distância, querem fechar. Então foi uma decisão tomada pelo Marco Rubio, a saída da Venezuela. E essa convocação do embaixador do Irã vai na mesma linha, né? Na verdade foi uma resposta do Irã, porque o Trump havia dito, você se lembra, Ronald? Vou fazer no Irã o que fizemos na Venezuela, né? Vamos mudar o regime, não sei o quê, vamos tomar conta daquele petróleo. E aí veio a resposta: o Irã não é a Venezuela. Simples, né? Simples assim. Simples, bem simples. Zaidan, Manuel, um abraço para os amigos. Amanhã a gente está de volta com outra edição do Acontece. Tem muito futebol. Tem Corinthians e Atlético Paranaense daqui a pouco. Ronald, Clara, um grande abraço. Se Deus quiser, até amanhã. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças. Há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi. Do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO. Baixe o app. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. H+ BM Center. O auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17h01, está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até às 19h30, muita informação, opinião e debate, claro, com a sua importante participação através do Fala Galera. Luca deve ser mantido no sistema ofensivo do Guarani para a sequência da Série C. Opine 97102-1493 97102-1493. E pelos detalhes já divulgados até agora, a Ponte Preta deve seguir
com o projeto DESAF. Na sua opinião, opine 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas do Guarani. Luca quebra jejum de 5 meses no Guarani. Atacante não balançava as redes desde fevereiro e desabafou em coletiva de imprensa nesta quinta-feira. Hélio Cizerando ganha reforços para o próximo compromisso e aguarda definições do departamento médico. Contrato de Ralf é rescindido no BID. Boletim informativo diário da CBF. Volante deixa o brinco de ouro com apenas 4 partidas disputadas. Presença de Roberto Graziano no brinco na última segunda reforça a expectativa por avanço da SAF. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Neto Costa mira terceiro acesso na Série C e marca em jogo treino após a apresentação. Pautas da Ponte. Elenco alvinegro ganha 2 dias de folga após empate com o Atlético. Atletas se reapresentam amanhã, de olho no compromisso contra o Ceará. CBF altera local do jogo contra o Vozão pela Série B. Duelo será no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Ponte Preta aguarda aporte de empresa interessada em SAF para acertar o transferban ou os transferbans, né, que existem 3, e quitar os salários atrasados. Após se desligar do clube, Edson Boaro entra na justiça contra a Ponte Preta. E tem o destaque do portal carlosbatista.com.br. Entenda o que acontece com o majestoso CT e patrimônio na proposta da SAF. Tá tudo lá, né? Tem detalhes e informações importantes para você conferir em detalhes com relação aos números no portal carlosbatista.com.br. E tem as pautas notícias do dia, que não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. O UEFA anuncia boicote a torneios da FIFA, até que proposta de venda de ações seja cancelada. A entidade europeia afirma que as 55 federações do continente rejeitam a ideia da FIFA e destaca que sugestão é irresponsável e indefensável. Copa Feminina de 2027 está ameaçada. Falta 2. Presidente do Vitória diz que zagueiro levou 5 pontos no queixo e promete representação na CBF contra a arbitragem da partida. Em pronunciamento depois de goleada sofrida para o Palmeiras, Fábio Mota criticou o árbitro por não expulsar Maurício em lance com Kaká. Jogador do Vitória, abre aspas, isso desequilibrou a partida completamente. O Vitória estava fazendo um grande jogo e houve o desequilíbrio por não ter expulsão pela agressão ao jogador Kaká. Fecha aspas, disse o presidente do Vitória. Pauta 3. Real Madrid acerta a venda de Gonzalo Garcia e abre espaço para Endrick no elenco merengue. Atacante espanhol será adquirido pelo Fulham por 42 milhões de euros. Brasileiro se apresentou ao clube nesta quarta e iniciou trabalhos com José Mourinho.
São pautas, notícias que não têm nenhuma ligação com os times de Campinas, mas são assuntos comentados esportivamente no dia. E o comentarista escolhe um deles, um dos temas, para colocar aí a sua opinião. 17:07, Pedro Piscinato. E os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, para todo mundo que tá ligado aqui no Esporte em Debate. Destaque inicial pelo lado do Guarani é que na manhã desta quinta-feira, dia 30 de julho, o centroavante Luca, que marcou um dos gols da vitória do Guarani contra a equipe da Inter de Limeira na última rodada, concedeu entrevista coletiva hoje pela manhã no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O nosso repórter Breno Beretta esteve por lá, fez perguntas para o Luca e daqui a pouco vai trazer aí as principais falas do camisa 9 bugrino. Pelo lado da Ponte Preta, a CBF divulgou o áudio do VAR naquele lance com o zagueiro Sérgio Palácios e o Diogo, lateral direito da equipe do Atlético. O árbitro de campo havia marcado a falta e dado o cartão amarelo para o jogador da equipe mineira, foi chamado até a cabine do VAR, mas manteve a decisão de campo. Daqui a pouco, o torcedor pontepretano vai poder ouvir aí a conversa entre o árbitro de campo e também o árbitro de vídeo. Batista. 17:08 está no ar. Esporte em Debate até 19:30. Mesa de áudio Elton Grimaldi, ele que manda o som para todas as plataformas digitais e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, ele que faz a captação aqui direto do estúdio digital e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí um joinha. E você que ainda não é assinante do canal, seja, não paga nada, é de graça. E você concorre a ingressos. Já batemos 65 mil, ou ainda não, hein? A meta era 65 mil. A meta para julho. Julho está acabando, hein? Hoje é dia 30. Portanto, apenas mais um dia para acabar. Faltando 400. Então, se você puder nos ajudar a bater a meta de julho, que é de 65 mil, eu fico muito agradecido. Peça aí para o amigo, para a amiga. Peça para o pai, para a mãe, para o sobrinho. Pede para aquele tio que você sabe que gosta aqui da Rádio Bandeirantes para fazer a inscrição. 70% daqueles que estão assistindo o programa pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas não são assinantes. Então veja que existe um número muito grande de pessoas que assistem o programa pelo nosso canal, mas que não são assinantes. Então reserva um tempinho aí, né? Entra lá e tal e assina. E aí a gente já bate essa meta aqui para 65 mil assinantes. A nossa meta para julho de 2026. Muito obrigado também para você que é assinante lá do meu canal, lá no youtube.com/Portal Carlos Batista. Muito obrigado, manda like também aí para o canal de vídeos do portal. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aroma
aromadeservas.com.br. KTO, baixe o app, proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento, jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19988950000. Quer fazer suas apostas onde e quando quiser? Vai de KTO. É rápido e fácil de usar e você palpita do seu jeito. E claro, tem milhares de jogos de cassino para curtir, tudo na palma da sua mão. Baixe o app KTO ou acesse kto.bet.br. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h14 até as 19h30. Muita informação, opinião e debate aqui no Esporte em Debate. E eu estou contando aí com a sua participação, né? Pra gente bater a meta. Faltam 2 dias para terminar julho e a meta é de 65 mil reais. Aliás, 65 mil assinantes no canal da Rádio Bandeirantes no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos com 64.620. Olha aí, já ganhamos aí vários assinantes, né? Então, vamos aí ajudando a gente, hein? A meta é bater 65 mil neste momento na tela, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O número de assinantes do momento, 64.620. Se você nos ajudar, aquele número ali vai subindo até o final do programa. Muito obrigado aí pela sua colaboração. E aqui no chat, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, Ricardo Souza. Só falta uma galera malhar o Boaro. Todo trabalhador merece receber seu salário no dia. Sim, não tem que malhar coisa alguma, né? Ele saiu da ponte, não recebeu, não tinha perspectiva de acordo, de acerto, então ele entrou na justiça para garantir aí os seus direitos. E o Carlos Lemos Matozinho. Boa tarde a todos, sou assinante. Futebol Clube, ô Matozinho. Muito obrigado. Matozinho já é assinante do canal da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado. Você que ainda não é, seja assinante, é de graça, não paga nada e você concorre a ingressos quando tem jogo de Guarani, Ponte Guarani, aqui em Campinas. Breno Beretta e os seus destaques iniciais
Alô, bebê, abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço pra você também, boa tarde pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando a respeito do mercado da bola, o São Bernardo tá contratando Vinícius Bergantin, aquele mesmo que trabalhou muito tempo no Ituano, recentemente no Avaí, foi auxiliar técnico do Tite. Ele será o treinador do São Bernardo na sequência da Série B do Brasileiro. O Grêmio já comunicou que o meia William, aquele mesmo que passou pelo Corinthians, seleção brasileira, tá com 37 anos, ele não faz parte dos planos da comissão técnica para o segundo semestre. E o Santos oficializou a rescisão de contrato com o volante Zé Rafael. Ele tá fora dos planos do Cuca para a sequência da Série B, da Série A, melhor dizendo, né, do Campeonato Brasileiro e também da Copa Sul-Americana. Para encerrar, você sabe, Batista, que tem muita gente que nos acompanha pelo portal Carlos Batista, o programa da TV, não dá para assistir na hora do almoço, acompanha os cortes, tanto no Instagram do portal Carlos Batista e também no YouTube. Vai lá, acompanha todos os dias. Aí o pessoal me perguntou hoje o seguinte: quem que ganhou a bola no sorteio? Eu falei, o sorteio foi adiado porque a Clarice deu pra trás. A Clarice parecia a seleção brasileira. Treinou, chegou na hora, ficou com medo. Inclusive, quando ela foi embora no carro, ela falou o seguinte: puxa, não consegui, fiquei triste que não consegui, tava com medo. Ah, que isso, bonitinha. Acontece, né? A gente sabe que criança é assim mesmo. E o interessante é que ela chegou eufórica e estava realmente assim, radiante. E eu, desde quando fiz o convite, eu tinha essa preocupação, né? Porque uma coisa é pra gente que fala no rádio, aparece na televisão. Agora, a criança, de repente, chega ali, as luzes, câmera e os comentaristas todos falando, né? Poderia causar, de repente, ali uma certa intimidação. Mas aí você disse que ela estava treinando, estava muito afim e tal, e realmente estava. Chegando, como se diz, né? Mas o programa foi passando, o tempo foi indo. Devia ter feito o sorteio no começo do programa, hein, bebê? A hora que ela chegou, Batista, e chegamos o quê? Uma meia hora antes de começar, eu coloquei a lata no chão, ela foi lá, chutou umas 3 vezes a lata, deu risada, andou por lá. Aí ela pegou aquele sorteio lá, aquela caixa de madeira, e tinha os 2 nomes lá, do CH e do Gleger, sorteou várias vezes, falou que estava pronta. Aí chegou na hora, igual jogador de futebol, chega na hora, treinou bem, chega na hora, não deu. Faz parte, não cobre não, deixa que ela aos poucos, né, vai ganhando intimidade. A gente marca em um outro dia, numa outra época, com outro tipo de atividade também para ela participar. Clarice, que é a filha, né, para quem não sabe ainda do que estamos falando, é que na TV, no programa da TV, a FIFA colocou em votação 12 gols para escolher, para que o público pudesse escolher o mais bonito. Quando a FIFA colocou em votação, eu coloquei no programa para que os comentaristas votassem qual gol que eles achavam que seria o mais bonito. E ganhou o gol daquele rapaz lá, o jogador de Cabo Verde, Sidney. E aí, quem votou no jogador de Cabo Verde foi o CH e o Gleger. Houve um empate. Como houve um empate, então eu tinha que fazer um sorteio. E aí, na hora lá, olha, vamos chamar a Sassá de Madeu, que trabalha aqui nas emissoras de rádio do Grupo Bandeirantes. Ela que fez os 2 sorteios quando houve empate no bolão. E o CH ganhou os 2. Aí o Gleger vetou. Imediatamente falou, não, a Sassá já deu sorte pro CH. E aí, no ar, né, sem que a gente tivesse combinado, falei pro Breno, a Clarice, a sua filhinha não pode vir aqui fazer o sorteio. E o Breno, na hora, topou e disse que ela estava assistindo o programa também e gostou muito da ideia. Mas, infelizmente, hoje estava muito tímida e envergonhada e não conseguiu fazer o sorteio. Mas eu mando aqui um beijo
no seu coração, Clarice, só de recebê-la no estúdio da Band TV já alegrou demais o meu coração. E aí nós vamos combinar aí de que maneira, né, a gente vai fazer a entrega da bola Trionda para o ganhador. Na semana que vem a gente decide aí de que maneira nós vamos fazer. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde. Um grande abraço a todos, um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera de hoje, sem perder tempo. Luca deve ser mantido no sistema ofensivo do Guarani para a partida ou para a sequência da Série C, sim. Tem que continuar no time titular, sim. Fez um bom jogo, né? Entre outros jogadores que foram bem, eu manteria o Luca no comando de ataque do Guarani. Pelos detalhes já divulgados até agora, a Ponte deve seguir com o projeto de SAF, na sua opinião. A Ponte não tem saída. Agora, eu não vou recomendar SAF de ninguém, não. Enquanto eu não tomar ciência do que está sendo proposto e do negócio que a Ponte está entabulando, e eu falo a mesma coisa para o Guarani, eu não vou emitir opinião sobre a SAF e a salvação. Não, eu não. Agora, na situação da Ponte, depois de tudo aquilo que o presidente falou para você, Batista, não tem saída. Então, entre SAF e fechar as portas, é melhor fazer a SAF, evidentemente. No caso do Guarani, a mesma coisa. Tem que tomar muito cuidado com os termos de contrato, com a minuta, quais são os deveres, quais são as obrigações. Isso é muito importante. Para fechar, só quero lembrar, o Botafogo está na segunda SAF. Pode ir para a terceira, porque está negociando efetivamente com um grupo que terceiriza isso, que vende, compra para vender. E o Vasco a mesma coisa. Então é bom tomar bastante cuidado, porque uma possível solução pode se tornar uma grande dor de cabeça. Boa tarde, Batista. Bom, será que depois de tudo que você passou hoje no debate, o que vocês acham? O Bebê, o Gleger, o CH, vocês acreditam nesta SAF? Clóvis Medina de Indaiatuba. Quem esteve lá com o Dr. Torrano não foi a equipe inteira, né? Foi apenas um representante. Eu fui o convidado e fui lá para ver a minuta dessa intenção de uma empresa que está querendo comprar a SAF da Ponte. O nome da empresa, por razões óbvias, não foi divulgado, porque tem uma cláusula e eu vi a cláusula no documento. Se for divulgada, a Ponte será penalizada em 10 milhões de reais. Então, a situação que a Ponte está, né? Ser penalizada em 10 milhões de reais não faz nenhum sentido. Por isso, o nome da empresa não foi revelado, mas será revelado no momento oportuno, quando passar a SAF pela Assembleia de Sócios. Eu apenas, e tão somente, tomei conhecimento dos detalhes com relação a valores. Estava escrito lá, 300 milhões para pagamento de dívida, mas se a dívida for maior, depois que tudo for apurado, porque tem dívida que está tramitando na Justiça. Então, a dívida foi apresentada, inclusive lá nesta reunião, um calhamaço gigantesco de páginas e mais páginas de uma auditoria independente, renomada, que foi feita nas contas da Ponte nos últimos 6 anos. Não dava para ler, né? Primeiro porque sou incapacitado para fazer uma leitura dinâmica num calhamaço de papel desse tipo. Segundo, porque são detalhes técnicos que eu não tenho conhecimento. Eu simplesmente rejeitei a possibilidade de dar pelo menos uma passada de olhos naquele calhamaço de papel. Eu apenas olhei, né, o documento que foi apresentado, que eram 4 ou 5 páginas, e aí sim deu ali para fazer uma leitura e vi que tinha lá 300 milhões para pagamento de dívida, mas pode chegar a 400 milhões. 300 milhões para o departamento de futebol, para investir no departamento de futebol durante 10 anos.
Também 400 milhões para um investimento no estádio para transformá-lo numa arena multiuso, para capacidade para 21 mil lugares. Por que que a empresa tem o interesse de reformar o estádio? Para fazer shows. É daí que ela vai tirar o dinheiro para repor esse investimento. A empresa não está entrando nesse negócio por diletantismo ou por gostar da ponte. Está entrando visando lucro. Primeiro, o retorno para pagar o investimento e depois também para que, desta maneira, a empresa possa lucrar durante um período de 30 anos. O estádio será cedido durante esse período. Ele não deixa de pertencer à ponte. Nem o estádio, nem o Jardim Olinda e nem o Paineiras. E a ponte também participa daquilo que for arrecadado. 15%. A ponte terá 15% da SAF. E a SAF ficará com 85%. Então, sem ter conhecimento da empresa, e eu não sei quem é, perguntei ao doutor Torrano. O senhor é juiz, né, durante 36 anos e tem no feeling, e claro, também deve ter pesquisado, deve ter no feeling e na pesquisa uma informação e um sentimento se a empresa é idônea ou não. Essa empresa é idônea e é séria? Eu não tenho conhecimento porque o nome não foi revelado. E ele disse sim, a empresa é idônea. Ele foi pesquisar os proprietários e também o nome da empresa e com relação ao capital que está registrado e etc. Disse isso o doutor Torrano. Então, se a empresa é séria, se tem condições de entrar com esse aporte de capital, já fez um aporte de 2,5 milhões, vai fazer mais 3 aportes de 2,5 milhões, totalizando 10 milhões até que a SAF entre em vigor. E isso será num período de 90 dias. E disse também o doutor Torrano, essa é a única oportunidade que a ponte tem. Ou se torna SAF e resolve a sua situação, ou vai fechar as portas antes do término da Série B. Palavras textuais do presidente da ponte. Então, diante disso e diante daquilo que eu vi, é um negócio que realmente você está perguntando, acredita na SAF? Eu acredito no documento que eu vi, a intenção de transformar o time da ponte em SAF. Diz aqui o ouvinte Batista, boa tarde. O Palácios, zagueiro da Ponte Preta, ele sempre faz a falta. Não tem uma jogada que ele visa a bola. Sempre o corpo do adversário chuta, segura, empurra, agarra. Neste último jogo, no primeiro tempo, ele fez um pênalti claro que o VAR deveria ter intervido. Quem está falando? Deixa eu ver aqui. Edson Lencioni. Ô Edson, o pênalti quem cometeu foi o Júlio, não foi o Palácios. Mas eu concordo com você. O Palácios é um sujeito estabanado. Sabe aqueles caras que dentro de casa ele dá com a canela na quina da cama, quando levanta, vai pegar o copo, derruba 3, cai no chão, quebra, vai pegar a salada, bate no garfo, derruba parte da salada. Tem gente que é assim, né? O cara é estabanado. Então, ele tem esse tipo de problema. É corrigível, mas há necessidade de se trabalhar, né? É muito treino, tem que trabalhar também a cabeça do sujeito. Concordo com você, mas não foi ele que cometeu o pênalti para o Atlético. Foi o Júlio. Boa tarde, sou o José Batista. Opa, José Batista. Meu avô, por parte de pai. O meu pai se chamava Venerino Batista. E o pai do meu pai, José Batista. E ele está dizendo, estou aqui no Santa Lúcia. Sou bugrino, mas olha, desde há muitos anos vocês falam de arena de CT. E quando terminou a Série C que subiu, foi outro falatório.
e ainda continua todo dia a mesma coisa. Abraço para você, José Batista, nome do meu avô por parte de pai. Por parte de mãe, era Alcides Pereira, pai da minha mãezinha, Eunice Pereira, que nasceu aqui em Souzas, que na época era Arraial dos Souzas. Diz aqui o ouvinte Batistão. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite. Vocês já pensaram na hipótese de colocar convidados no programa da Band? A audiência de vocês é enorme. As crianças amam o programa, inclusive meu filho Henrique. Acho que seria um marco interessante. Abraços, Adriano Gomes, bugrino da pele até o além. Eu não sei como a gente faria isso, ô Adriano. Assim, tem esses canais de streaming, né? Que eles colocam os vídeos. Assim, não daria tempo, né, para a gente colocar os vídeos. O programa tem 1 hora de duração e é interessante, parece que é enorme, e realmente é, né? 1 hora de televisão é um tempo gigantesco. Mas passa tão rápido, cara, que tem programa que tem que derrubar matéria. Tem matéria programada e tem que derrubar porque não deu tempo. Porque também a gente acaba agarrando na conversa, né, determinado assunto, dá debate e acaba ocupando o espaço. Então eu não consigo, neste momento, entender de que maneira a gente poderia fazer isso, né? Mas muito obrigado aí pela audiência, um grande abraço para você, audiência, na TV e também no rádio. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço para você, boa tarde. Boa tarde, Batista, um abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate de hoje, quinta-feira, hoje já 30 de julho de 2026. Fala, galera de hoje aqui, sem maiores delongas. Luca deve ser mantido no sistema ofensivo do Guarani para a sequência da Série C. Gostei do Luca, hein? Gostei do Luca contra a Inter de Limeira e acho que no momento ele faz por merecer a manutenção da titularidade. E se a caneta fosse minha, eu canetaria Luca no ataque. E agora o Fala Galera da Macaca. Pelos detalhes já divulgados até agora, a Ponte Preta deve seguir com o projeto SAF, na sua opinião? Não tenho maiores informações. Entendo que não há motivo para acidez contra a SAF. O que é acidez? Não, porque eu sou contra as pessoas que estão lá. Não, isso não. Mas os detalhes apresentados até agora, eles são importantes, mas não são definitivos. Eles não nos levam a uma conclusão. Estava borrado lá o nome, por exemplo, no contrato que o Batista viu, e até eu também fui convidado para comparecer a essa reunião, mas em virtude de problemas profissionais, de outros compromissos assumidos, até porque fui avisado de última hora, eu não compareci, mas nem preciso comparecer. O Batista detalhou todas as informações que estão disponíveis. Então, o que é que eu tenho a dizer? Com as informações disponíveis até este momento, eu não tenho elementos para dizer que sou a favor ou contra. Falta muita coisa em nível de informação. E mais um detalhe: ou a Ponte assina ou ela fecha as portas antes do término da Série C.
Isso foi o que o Batista disse ontem, reproduzindo aquilo que foi dito a ele pelo presidente Torrano. Mas de uma hora para outra, primeiro a SAF não era viável, a RJ, da qual a gente tanto falou aqui há mais de um ano, também não era viável, e agora tem que ser a toque de caixa. O que é que me preocupa o ritmo a toque de caixa? Essa pressão que é despejada pela emergência dada ao caso, e não estou aqui dizendo que a emergência não existe. Mas se esperou até agora, se não fechar até o final do campeonato, a Ponte fecha as portas. Eu não considero isso uma informação. Eu considero uma opinião, que eu respeito. Mas opinião, cada um tem a sua. Então, a princípio, a SAF é a única saída, junto ou até precedida da recuperação judicial, mas com essa emergência toda, fica aqui a minha preocupação de que a profundidade da análise que precisa ser feita pelo Conselho e pela Assembleia de Sócios, ela fique prejudicada. Até porque quem tem pressa come quente e come cru. E às vezes nem recebe a sobremesa. Batista. 17h39, o Dia dos Pais está chegando. E se você quer fazer uma comemoração incrível com o seu papai, com muita economia, o Iga Atacado é o lugar. Encontre os melhores preços, grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, doces, salgadinhos, refrigerantes, frios, carnes, hortifruti, mercearia, produtos de limpeza, de higiene, cestas básicas e muito mais. Confira nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e do Satélite Íris, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. E tem ofertas sensacionais todos os dias. Arroz Amélia 5 quilos, 15,49. Energético Fly Horse 2 litros, 7,49. Refresco Tampico 2 litros, 5,98. Amendoim Mendorato 1 quilo e 10 gramas, 15,98. Essas ofertas e muitas outras na loja toda valem até segunda-feira, dia 3 de agosto. São muitas opções de bandeiras aceitas para pagar as suas compras. Confira aqui você neste momento, para você que está nos acompanhando no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, está vendo aí na tela todas as bandeiras para pagar as suas compras. Veja também lá no site iga.com.br. Iga Atacado, lojas abertas até às 22 horas. São 17h41, Ponte ou Guarani hoje? Guarani, Breno Beretta, informações do Bugre, diz aí, bebê. Perdemos o som, né, do Breno. Agora sim. Agora sim. Bom, Batista, hoje pela manhã estive no Brinco de Ouro para acompanhar a entrevista com o Luca. O Luca, que vive um bom momento, sofreu o pênalti, marcou o primeiro gol na vitória de segunda-feira por 3-1 sobre a equipe da Inter de Limeira, e ele não marcava já há 5 meses. E o Luca falou justamente a respeito desse jejum que incomodava bastante ele. Realmente incomoda bastante, né? Tira o sono da gente aí, ficar tanto tempo sem marcar, né? Mas eu não deixei de trabalhar, de me empenhar aí. É a única coisa que
que eu tenho para fazer, né, que está no meu controle, é continuar persistindo. Mas, sinceramente, me incomodou muito. Graças a Deus eu tive grandes momentos na minha carreira fazendo gols, e passar esse tempo aí sem marcar me tirou o sono, mas o que está no meu controle é continuar trabalhando. E sobre o pênalti, realmente eu assumi a responsabilidade ali no momento, pedi o João, um cara muito competitivo também, só que ficou ali no campo mesmo, né? A gente sabia que ele queria bater também, mas eu senti que no momento ali eu precisaria bater o pênalti para tentar marcar, né? E fui feliz. Acredito que não teve, depois disso não teve nenhum tipo de confusão, nada. Talvez vocês queiram, né, plantar alguma coisinha aí, mas realmente não aconteceu nada. A gente conversou ali depois do jogo e ficou por isso mesmo. O mais importante a gente conseguiu, que era vencer, né? Então foi isso. Eu pedi para bater o pênalti. E ele, competitivo como ele é também, né? Um cara muito enérgico também. A gente tem características parecidas ali. No momento ali ele ficou meio chateado, mas depois a gente conversou e morreu. Tá tudo certo. Luca, bom dia. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas emoções fora do campo, que todos os jogadores têm, né? E você deu para perceber que estava muito emocionado, que até dedicou o gol para o seu pai, que você perdeu há 1 ano. Tá chegando o Dia dos Pais também, semana que vem. Você com seu filho, ontem você até divulgou foto com ele, hoje está aqui com ele. Eu queria que você falasse dessa mistura de emoções e o quanto que isso influencia e até ajuda na motivação dentro de campo. Cara, falar sobre o meu pai é difícil, muito difícil para mim, assim. Eu já falei outras vezes, eu não quero chorar, né? Porque realmente mexe comigo. Eu perdi ele, assim, uma coisa que eu já falei, só Deus pode explicar. Um cara, 72 anos, totalmente ativo, fazia tudo e do nada aconteceu. E foi um baque para mim, para minha família, entendeu? Eu passei vários meses difíceis, que foi realmente complicado, porque era o cara que era o pilar da nossa família, né? E aconteceu. Eu tô me adaptando, né, cara? Fez 1 ano agora e é isso. Não tenho muito que fazer. Fica a lembrança dele. A gente tem dias que é mais difícil, tem dia que passa, mas os primeiros meses ali que foi muito difícil, né? Então, agora lembrar de tudo que ele fez por mim, né? Porque sem ele eu não teria feito a carreira que eu fiz, porque ele foi o incentivador da minha carreira, foi ele que me levou para fazer tudo, ele que estava comigo em todos os momentos. E agora, isso aí, agora eu tô com meu filho aí, gosta de futebol, vou tentar fazer tudo que o meu pai fez, eu vou tentar fazer para ele, porque é legal, é gostoso e é isso aí. Fica difícil falar porque eu não quero me emocionar aqui. Eu acho que eu falei isso na entrevista, ele vai ficar muito mais feliz vendo eu sorrir do que chorar. Cara, eu acho que eu nem precisaria falar isso, mas eu passei, acho que foi 4 meses difíceis, sem conseguir dormir direito, sabe? Porque foi, como eu te falei, meu pai fazia tudo, cara, era ativo, 72 anos, um cara que mexia com tudo, fazia tudo e do nada, pum, entendeu? E eu fiquei, acho que foi 4 meses sem conseguir dormir, aquela coisa, buscando ajuda, psicólogo. E aí quando eu cheguei aqui eu ainda estava num processo de melhora, né? Tava conseguindo colocar as coisas nos trilhos. E aí eu conheci o André aqui, né? Que faz um trabalho, nosso psicólogo aí também, que a gente me ajudou muito, né? Até hoje ainda faço com ele, eu acho muito importante.
Sabe que jogador de futebol às vezes tem essa dificuldade de procurar ajuda, mas eu não tenho dificuldade nenhuma em falar isso. É difícil, a gente vive sob pressão e jogar aqui no Guarani é difícil, não é todo mundo que consegue jogar aqui, a camisa é pesada, a cobrança é grande, a gente sabe que a gente mexe com a paixão do torcedor e muitas das vezes assim, falo por mim, né? Porque eu já procurei ajuda e me ajudou muito. E a gente sabe que ainda tem um pouco de preconceito nesse lado, né? Dos jogadores de futebol. Mas eu acho muito importante, sim. Me ajudou muito, né? Eu particularmente, Luca. Porque não é fácil, né, cara? Você depende do corpo, você não consegue dormir, aí tem dia que, fica aquela coisa, a cabeça fica, né? Então, quem puder aí, né, buscar ajuda, é importante, cara. Me ajudou muito, até hoje me ajuda. E eu não vou deixar de fazer, de desabafar, né, com um cara que conhece, né, sabe mexer com o lado pessoal ali. Então o André é um cara que está me ajudando muito aí. Eu espero, né, que continue assim, né? Até porque eu passei esse momento difícil aí agora, esses meses também, de não conseguir marcar, e a gente conversando, e ele sempre me incentivando, um cara que, sempre me dando os melhores conselhos ali. Então o Andrezão ali é um grande homem também, um cara que merece todo o respeito aí de todo mundo. Bom, tá aí a palavra do Luca. Eu dividi até em duas partes. Hoje eu vou colocar essa e amanhã eu vou colocar outra parte. Foi uma entrevista de mais de 20 minutos. O Luca fala muito bem. E eu separei esse trecho principalmente porque a gente fala muito de futebol no dia a dia, né? E como o Guarani tem aí 2 semanas antes do próximo jogo, né? Hoje tem pouco menos de 2 semanas, mas é muito importante destacar o trabalho de outros profissionais também, como destacou o Luca. O André Luiz Aroni, ele é psicólogo esportivo, ele é doutor em desenvolvimento humano e tecnologias e é mestre em treinamento esportivo. E ele é o psicólogo do Guarani. E a gente vê até mesmo um jogador experiente como o Luca, que já atuou por grandes clubes do futebol brasileiro, né? E a gente conhecia ele bem também aqui da Ponte Preta, da época que ele atuou pela Ponte. Até mesmo ele precisa desse tipo de profissional, desse tipo de serviço e desse tipo de tratamento também, porque por muitas vezes os atletas estão passando por problemas na vida pessoal, chega dentro de campo e não consegue ter o foco e o rendimento necessário. Veja só o Luca aí, ficou 5 meses sem marcar um gol, e ele que é um cara muito experiente, é um jogador de qualidade, e a gente não sabe que por trás tem também o trabalho psicológico. E ele abriu o coração falando a respeito do pai dele, né? Muitas vezes, se ele não até falasse sobre essa situação depois do jogo, a gente poderia ver a situação dentro de campo e pensar, olha, o Luca é fominha, ele foi lá e tirou a bola da mão do João Paulo e isso existiu um problema. Mas não existiu um problema, ele até falou que os dois são amigos fora de campo, conversaram, a gente viu que o João Paulo ficou um pouco chateado, mas é claro que depois ele entendeu, porque o Luca estava precisando muito desse gol, não só para voltar a marcar, para dar uma resposta para o treinador, para a torcida, mas também foi uma homenagem para o pai dele, porque foi justamente naquele dia, na última segunda-feira, que completou 1 ano da morte do pai dele. E é claro que ele se emociona muito de falar nisso e teve um trabalho muito importante no ano passado, psicológico. Ele até falou, ficou 4 meses sem conseguir pensar em outra coisa. Quer comentar um pouquinho sobre essa situação, Batista? Já já eu falo do time e também da projeção da equipe para o jogo contra a equipe do Anápolis. Eu gostei, né, da atitude, desprendimento, abrir o coração. Parece fácil, mas não é. Tem muitas pessoas que têm muita dificuldade para falar, né, dos seus sentimentos. E ele, o Luca,
explanou numa entrevista coletiva, na presença da imprensa, diante dos repórteres, tudo aquilo que ele estava sentindo no seu coração. É evidente que ele teve muita dificuldade, mas procurou ajuda, e eu valorizo muito a pessoa que tem dificuldade e procura ajuda. Porque quando não está funcionando, quando a pessoa não está conseguindo resolver por ela própria, não é vergonha nenhuma procurar ajuda profissional para resolver essa situação. Então o Luca, primeiro que ele teve personalidade, poderia ter perdido o pênalti e a situação ficaria muito pior, né? O mundo cairia na cabeça dele. Ele teve personalidade, foi lá, pegou a bola, João Paulo é o cobrador oficial, bateu de maneira espetacular, fez uma cobrança de pênalti de manual. Sempre quando alguém for falar numa palestra sobre cobrança de pênalti, tinha que pegar esse pênalti do Luca e falar, olha, esse é um dos pênaltis bem batidos. E depois também falar a respeito da situação, a perda do pai, 1 ano, da maneira que ele falou. Então é isso, né? Os obstáculos na vida de cada um, eles são convites para que a nossa força possa se manifestar. Então, esse obstáculo foi um convite. Quem sabe isso, de alguma maneira, ninguém desejaria um negócio desse, mas de alguma maneira possa ajudá-lo. E acho que já está ajudando, né? Só o fato dele falar, colocar para fora, ter a personalidade de bater o pênalti já está ajudando. E é isso aí, é coragem. Quem carrega a coragem no peito transforma cada pedra que aparece no caminho em uma oportunidade, um degrau para poder subir. Gostaria que falasse também sobre esse assunto aí, o CH. Se você se sensibilizou com a história do Luca. É uma situação, eu tenho alguns casos, eu falo alguns porque são mais de 2, na própria família, que eu acompanhei muito de perto e sei da importância de um profissional para ajudar quem tem problema. Eu achei muito boa a entrevista. O Luca é um cara muito inteligente, né? Fala fácil, um cara experiente, vivido, não é? Sobre essa coisa de bater o pênalti ou não, eu acho que muito importante ele ter feito gols, porque ele estava fora do time, né? Ele ganhou a oportunidade no lugar do Maranhão e deu conta do recado. Mas aí tem uma discussão muito interessante. Eu também acho que é muito louvável a história da personalidade, mas o comando do treinador. Então, se existe uma coisa pré-determinada, na minha modesta opinião, eu não sou contra ele bater o pênalti, tem que respeitar aquilo que foi treinado. Você pode perceber que em batida de escanteio do lado direito, quem bate? Lado esquerdo, quem bate? Quem vai para o primeiro pau, segundo pau? Tudo é treinado, tudo. E se na hora cada um fizer aquilo que dá na cabeça, fica complicado. Mas não estou condenando, não. Foi lá, bateu, tá tudo certo. Eles se dão bem, é o mais importante, é que não haja nenhum tipo de problema no grupo. O Guarani tem passado isso pra gente, que o vestiário tá muito fechado. O time tá unido. E isso faz a diferença no futebol, não é? Mas a entrevista dele falando de um problema assim abertamente, da maneira que ele falou, com a desenvoltura que ele falou, e mais importante, né? Ele não se emocionou, ele falou de maneira clara, né? Transparente. Falou exatamente o que estava acontecendo, como ele está encarando, como ele acabou lidando com o grande problema. Perder o pai não é fácil, eu sei exatamente o que é isso, não é? Então, vida que segue, mas o Luca, tomara que esse gol aí, ele possa transformar a carreira do Luca no Guarani, não é? Porque dele se espera muito pela qualidade técnica que ele tem, mas ele precisa tentar entregar. Vamos ver se o conjunto da obra ajuda e o Luca trilha aí um caminho de sucesso no Guarani. Aproveite a promoção de pizza para viagem do Ponto 10, pizzaria e restaurante. Pizza grande por um preço sensacional, é preço campeão. Apenas R$ 69,90 para retirar lá no balcão do Ponto 10.
Vou repetir. Pizza grande, apenas R$ 69,90 para retirar. Sabores calabresa, lombo, margarita, napolitana, frango, presunto e milho para retirar lá no balcão do ponto 10. Mas é o seguinte, você com a Cônigo Cipião ali na região central de Campinas, nas noites de terça a sábado, ponto 10, pizzaria e restaurante. Seguindo o bebê. Bom, Batista, o CH tocou até em dois assuntos, né? Agora, uma outra situação também que o CH tocou no assunto, né? Do grupo unido, esse tipo de situação. Hoje, eu até trouxe na tela da Band que os jogadores participaram de um churrasco depois do treinamento, organizado pela diretoria, comissão técnica, até para unir mais o elenco, um churrasco depois do treinamento de hoje, na hora do almoço. E os atletas participaram dessa confraternização. Um outro detalhe importante, salários. O Guarani deverá pagar os salários que estão atrasados até amanhã. Essa é a informação que eu tenho. E daí, se o Guarani quitar amanhã o mês de junho, ficará com tudo em dia com os jogadores. Então é muito importante também quitar essa pendência de um mês e ficar tudo em dia com os jogadores. O que está todo mundo esperando? Que o Conselho Deliberativo marque entre o fim dessa semana e no mais tardar a semana que vem, as assembleias convocando os sócios para acompanharem, apreciarem, né, a proposta da SAF do Roberto Graziano, e serão 4 assembleias. Uma para apreciação, né, para eles olharem a proposta, e depois outras 3 de debate e até mesmo de votação para o mais rápido possível o Guarani se tornar SAF. E pelo menos, pelo que a gente sabe, né, acabar o problema financeiro e que o Roberto Graziano possa vir e, é claro, resolver os problemas do Guarani. Ele que já disse que tem comprador para a SAF do São Bernardo, disse isso nos bastidores. Quanto ao time que está treinando, eu imagino que não terá muitas mudanças para o jogo contra a equipe do Anápolis, que será no dia 10 de agosto, não na próxima segunda, na outra, às 8 da noite, lá em Anápolis. Bom, o técnico do Guarani, o Hélio Cizenando, terá novamente à disposição o Everton Brito, mas deverá ficar no banco, estava com dores na coxa, agora já está à disposição do treinador. Outros jogadores, o Carlos Eduardo e também o Herbert, que cumpriram suspensão na última partida. Eu acho difícil o William Farias, pelo que eu sei a contusão dele é mais grave do que a do João Paulo, então acredito que ele ainda vai ficar no departamento médico. Com isso, o Luiz Otávio segue como titular, ele que foi bem na estreia diante da Inter de Limeira. Na lateral direita é provável que o Dudu fique à disposição. Ele veio por empréstimo do Atlético Paranaense, ainda está adquirindo a melhor condição física, mas ele veio para brigar pela posição de titular. Então ele pode ficar à disposição para o jogo contra a equipe do Anápolis. O maior problema, acredito, para o Hélio Cizenando é encaixar o Carlos Eduardo no meio-campo do Guarani. Ele que é considerado titular, hoje, se eu fosse apostar, acho que sairia o Isaac, permaneceria o Cauã Jesus e ficaria um quarteto aí de meio-campo. Luiz Otávio, Cauã Jesus, Carlos Eduardo e também o João Paulo. Acho que na frente ele não mexe, né? O Cachoeira e também o Luca, que inclusive marcaram gols diante da Inter de Limeira. Na lateral esquerda permanece o Emerson, a dúvida na direita. Se permanece o Inayan, que acabou cometendo pênalti, mas ele não foi mal no decorrer da partida, né? Só que o pênalti, é claro, foi um lance precipitado, mas o Dudu, eu não sei se vai estar 100% já para começar entre os titulares. Na zaga, acredito que Maurício Antônio do lado direito e o Rafael do lado esquerdo serão mantidos, porque mesmo com a volta do Jonathan Costa, o Jonathan ficou 1 mês e meio sem treinar. Ontem, na entrevista
que nos concedeu o Frontini, eu perguntei para ele sobre o Jonathan, ele até falou, olha, por esse tempo ele já voltou no gramado, nos treinos, mas por esse tempo que ele ficou fora, tem que voltar com calma até para não ter uma contusão muscular. E o Hélio Cizenando tem treinamentos até domingo da semana que vem, não esse domingo, o outro, para definir a equipe que vai enfrentar o Anápolis. Jogo difícil, porque o Anápolis está tentando sair da zona de rebaixamento. E acredito que se o Guarani vencer o jogo, chega a 29 pontos e estará classificado à próxima fase da competição, Batista. Ô Tigrão, 18h03, tá aí o Guarani para você comentar. Diz aí, Tigrão. Um depoimento emocionante do Luca, né? Com totais tons de sinceridade. Eu não senti nas palavras dele uma justificativa, sabe? Teve período em que eu não estava bem, então tentando jogar aí nas costas de um drama familiar um possível insucesso profissional. Não. Senti total sinceridade nas palavras do Luca e cheguei até a me emocionar aqui também, porque só quem já passou, como é o meu caso, o caso do Batista também, do CH, né? Por isso que o Luca passou, é que sabe o tamanho da dor. É isso. Eu perdi meu pai, eu tinha 51 anos. Né? Portanto, há 18 anos atrás. E confesso a vocês que a ligação era muito forte. E eu me coloquei aí exatamente no lugar do Luca. Ele falou alguma coisa que eu penso muito na mesma direção. Muito, muito. E realmente fica uma lacuna. A gente se sente totalmente sem chão, sem o incentivador, sem o cara que te apoiou, sem o cara que te trouxe a vida junto com a sua mãe, sem o cara que te protegeu, sem o cara que te aconselhou. Não é fácil, não. Não é fácil. E meu pai foi embora aí com quase 80, 79 anos e meio. Mas diferente do Luca, que pelo que ele relatou aí, do pai dele, foi uma morte repentina, meu pai já vinha com a saúde bastante debilitada. Mas, por mais que a gente tente se preparar, quando a realidade se apresenta diante dos nossos olhos e do nosso coração, não é fácil. Então, parabéns para o Luca, na entrevista emocionante, por ele ter aberto o seu coração e por ter compartilhado publicamente algo que é tão íntimo, algo que é tão pessoal, né? Como esse caso da perda do pai dele. Realmente, uma entrevista que deve, inclusive, servir de uma espécie de lição ou de conselho, se é que isso é possível. Sintam a tristeza e a profundidade da perda que ele relatou e que eu também estou relatando aqui e dando eco àquilo que ele falou. E você que tem o seu pai aí do seu lado ainda, puxa, pense duas vezes antes de ficar na dúvida se você deve abraçá-lo e dizer a ele que o ama 10 ou 20 vezes por dia. 7 minutos em Campinas. Boa tarde, Batista, tudo bem com você? Sim, tudo bem, por aqui está tudo bem, está tudo band. Por favor, diga para o Tigrão comprar Malvinas e fazer gargarejo. Eu, com 73 anos, tenho sempre em casa para a família. Abraços, Noêmia.
Ô Noemi, um abraço para você, viu? Muito obrigado aí, a sua preocupação com o Tigrão, mas você errou o nome do remédio. Não é Malvinas, é Malvona. Malvona é um antisséptico, né? Um remédio para você que tem dor de garganta, você que está com um problema aí, não está conseguindo, né, engolir direito, aí toma esse remédio, faz um gargarejo de 4 a 5 vezes ao dia. Não toma não, hein? Não é para engolir não, é só para fazer o gargarejo, joga fora. Não é para tomar, e é Malvona e não Malvinas. São 18h08 e a ICH falando aí do time do Guarani. Tem um longo tempo até o próximo jogo, né? Que será o Anápolis, hoje até na tela da Band. Mostrei lá a classificação, a gente debateu sobre o assunto. Ano passado, o 8º colocado, que foi o Floresta, conseguiu a classificação com 27. Guarani é vice-líder, tem 26, ou seja, se o comportamento deste ano for igual, parecido com o do ano passado, o Guarani está a 1 ponto de minimamente conseguir a 8ª colocação para estar no quadrangular decisivo. Ou seja, está muito próximo e ainda faltam 4 jogos, dos 4, 2 serão em Campinas, hein, CH? Muito próximo da classificação e é provável que o Guarani esteja entre os 4 melhores. Eu estou contando com uma regularidade de desempenho e de resultados nessas 4 últimas partidas, né? Acabou sendo destacado pelo Gleger, mas eu acho que vale a pena a gente colocar aqui, hoje nos Donos da Bola, a sequência de 6 vitórias que o Botafogo da Paraíba está tendo nas mãos do Marcelo. É bom ficar bastante de olho, porque o Botafogo estava lá embaixo e agora está entre os 3 melhores da competição. Então, eu acho que tem muita coisa ainda para acontecer. Em termos de Guarani, o mais importante é que se acha uma espinha dorsal, e me parece que isso está muito bem encaminhado. Não é? Para o próximo jogo, provavelmente, segundo o Breno, não vai contar com o William Farias. Sendo assim, o Luiz Otávio vai ser o primeiro. O Carlos Eduardo vai ser o segundo, vai jogar o Cauã e vai jogar o João Paulo. Essa é a minha opinião. Palpite. Está muito longe o jogo. Vai acontecer muita coisa daqui para lá, né? Até a partida contra o Anápolis. Mas esse meio-campo, eu gostaria muito de assistir jogar. Muito. Pode ser o Isaac no lugar do Cauã Jesus? Pode, mas eu não faria. Pode ser se recuperar o William Farias com o Luiz Otávio? Pode, mas eu não faria desse jeito. Eu gosto no meio campo mais leve. E o Luiz Otávio mostrou algo, não tem a liderança do William Farias, ele não tem a confiança do treinador ainda, porque acabou de chegar, né? Mas o William Farias é um cara dentro do campo e dentro do grupo, é um cara de... ele é o líder do técnico do Guarani. Ele é o líder em campo, não é só a tarja de capitão. E isso tem muito relevo. Às vezes você tem na mesma posição um jogador até mais técnico, mas não. Quem vai segurar a marimba ali é efetivamente o cara da sua confiança, porque só atinge esse nível que o William Farias atingiu pelo dia a dia, pelos treinamentos, pelo vestiário, pelo comportamento nos jogos. Então é um conjunto de coisas. Não é? Mas eu acho que, e eu gostaria de ver mais o Luiz Otávio como o primeiro, para saber se realmente a regularidade do futebol dele é exatamente como foi na partida contra a Inter de Limeira, ou foi uma nuvem passageira, porque acontece muito isso no futebol. O cara vai bem lembra do Isaac do ano passado? Jogava uma bem, 2 mal, jogava duas bem e uma mal, e não tinha regularidade. E jogador de meio campo tem que ter regularidade, tem que ter, porque ali é a consistência, a estrutura, é a parte cerebral do time. Se o meio campo vai bem, isso se o goleiro não tomar frango e a zaga não falhar, mas se o meio campo funcionar, estiver próximo, jogando com desenvoltura, a bola chegando dos 2 lados do campo e lá na frente, é diferente a situação. Por isso eu acho muito importante a continuidade do Luiz Otávio para a gente assistir mais,
não é? Afinal de contas, é uma peça importantíssima que o técnico Hélio Cizenando ganha para a sequência do campeonato, né, Batista? Sim, com certeza. 18:12, precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças, encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. Lá tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo à pronta entrega para facilitar para você. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e região. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número do WhatsApp para falar, né, diretamente com o vendedor. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. 18:14, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas em center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Vem cá, você sabia que o consórcio de automóveis do Sicredi é o melhor caminho para trocar de carro? Aqui, Transparência, Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Iga Atacado, tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Confira todas as formas de pagamento para suas compras. São várias bandeiras aceitas. Saiba mais no site iga.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. No quadro Ficha Técnica do Jogo, vamos destacar a vitória e classificação do Bragantino. Red Bull Bragantino, que aproveitou a superioridade numérica para avançar nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Pedro Henrique marcou o gol da vitória do time brasileiro sobre o Sporting Cristal por 1-0, o Sporting Cristal do Peru, na noite desta quarta-feira no estádio Cícero de Souza Marques. O Bragantino do técnico Wagner Mancini atuou na partida de ontem com Cleiton no gol, Alex, Vinícius, Pedro Henrique, Juninho Capixaba, Matheus Fernandes, Santana, Rodriguinho e Lucas Barbosa, Herrera, Henry Mosqueira e Eduardo Sacha. Já o Sporting Cristal do técnico Roberto Mosqueira com Diego Henriques no gol, Miguel Araújo, Abraham, Lutiger e Juan Gonzalez, Cristiano Whitson, Távara e Santiago Gonzalez, além de Otum e Barcos. Jogo que teve a arbitragem. .br e retire direto na loja. Brasitone, há 75 anos, a solução mais próxima de você. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 18 horas, prefere resolver tudo pelo celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece solução que vai do dia a dia a grandes projetos. Conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais. Sempre com foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial
está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Bandeirantes. 18h20, vamos falar da Ponte Preta. Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Batistão, como nós já sabemos, a Macaca entrou em campo na última quarta-feira, empatou 1-1 com a equipe do Atlético. A Ponte Preta, com mais esse empate, chegou a 14 jogos sem conquistar uma vitória dentro do Campeonato Brasileiro da Série B, mas, por outro lado, conquistou o primeiro ponto aí sob o comando do técnico Márcio Zanardi. Mais uma vez, uma partida da Ponte Preta marcada por polêmicas de arbitragem. No primeiro tempo, o Júlio, garoto da base da Ponte Preta, o lateral direito, comete um pênalti no Ian Lucas, volante da equipe do Atlético. Ontem nós já discutimos a respeito desse lance, pênalti que não foi marcado pelo árbitro da partida. E aí no segundo tempo, mais dois lances que geraram muita discussão. O pênalti assinalado do Sérgio Palácios em cima do Carlinhos, centroavante da equipe do Atlético, pênalti esse que resultou no gol de empate da equipe do Atlético. E depois também mais um lance que gerou muito debate entre nossa equipe aqui, sobre uma falta no Sérgio Palácios. O Diogo, camisa 22 da equipe do Atlético, dá um carrinho no Sérgio Palácios. No primeiro momento, o árbitro de campo marca o cartão amarelo, mas ele foi convidado aí, foi chamado pelo árbitro de vídeo para ir até a cabine e rever o lance, e na volta ele manteve a decisão de campo. Hoje eu separei aqui esse trecho do áudio entre o árbitro da partida e o árbitro de vídeo, o VAR daquela ocasião, e vamos conferir a conversa ali entre esses dois profissionais na partida entre Ponte Preta e Atlético. Não tá em posse. Ah, os dois. Área limpa. Cara, eu não vi, tá? eu não vi aqui. Eu não vi. Os dois se chocaram aqui. Ah, falta amarelo. Foi forte, tá? Calma, ele vai checar. Eu não vi. Ele vai checar aqui, tá? Olha aqui. Ó. Foi com os dois, pega. Senta lá. Ei, senta lá. Senta lá. Ei, não dá, Max. Você já tem, tá? Vem. Calma, deixa eu só olhar. Vem cá. Eu já falo contigo, deixa. Calma, Max. Calma. Já tem amarelo. Não vi nada, vocês dois se chocaram ali, porra. Vai lá. Mas foi a falta aqui. Vamos lá. Ele vai checar lá, tá bom? Tá? Mas eu tô na bola lá. Se foi a falta, você quer o meu cartão? Não, quem foi temerário. Ei, Mas foi entrada, não é de... Pode falar. Deixa eu só falar, quero falar com você. Cara, vê por trás se o pé dele não fica travado aqui atrás. Pode entrar ali. Pode falar, irmão, tô escutando você falar. Ia sair livre, ele abraçou o nosso ponto e fez a falta. É falta nossa. Tá, eu não vejo, tá? Só se for uma Olha, PAV dobra de circulação. Tá? Ele passou a informação também. Com todo o peso, né? Vamos lá. Professor, pode atender, faz favor. Pode atender. Sem possibilidade de jogador se defender, né? Traz. Perdão. Deixa eu falar. Intensidade alta. Eu tô na bola lá, tá? Me perdoe, se foi falta, me perdoe. Ok. Carrinho lateral. Gustavo. Oi. Gustavo. Pode falar. Eu te recomendo uma revisão para possível cartão vermelho. Eu vou te mostrar uma imagem que o jogador lança, se projeta todo o seu corpo e cai em cima do tornozelo esquerdo do adversário. Com dobra de articulação, causando chance de lesão. Okay? Pessoal, eu quero limpo a comunicação. Não, ali os dois correram no mesmo lance e se bateram. Exato, vocês dois. Felipe, eu tô contigo aqui, eu quero que a galera dá um silêncio. Não, dá, claro que dá. Quem está nos acompanhando pelo rádio pode ouvir aí a conversa entre o árbitro Gustavo Ervino Bauerman com o VAR Felipe George Benetti, o árbitro de Santa Catarina, e o VAR do Rio de Janeiro. Isso, dá essa câmera aí, outra câmera. Eles seguem conversando. Eu não posso falar agora, deixa eu checar. Só um pouquinho.
Quero ver aquela outra de novo, Felipe. Pra mim, esse pé embaixo torce aí. O árbitro pede um novo Isso. ângulo ali pra Um pouco maior o checar loop o do pé lance. travado, tá? Felipe, eu vou mandar minha decisão, tá? Pra mim ele vem de lado, ele se atira, mas essa sorte pra mim é média, tá? Ele busca a bola e pra mim não tem um contato de jogo brusco grave, tá? Eu vou voltar com a falta pro preto e mantenho o amarelo pro 22. Eu não posso falar, ele tá revisando. Ok. Tá aí as palavras, a conversa entre o Gustavo Ervino Bauerman, árbitro da partida de Santa Catarina, com o VAR Felipe do Rio de Janeiro. A decisão do árbitro da partida, ele fala, reviu o lance, mas pra mim ele se atira pelo lado, uma força média, então ele mantém a decisão do cartão amarelo. Vocês querem comentar a respeito dessa conversa, Batista? Eu gostaria de ouvir o Tigrão, né? Porque a fala do árbitro, o jogador vem de lado. Ou seja, não deu um carrinho por trás. Mas e se quebra a perna do Palácios? Não interessa se vem pelo lado, ele veio pelo lado e graças a Deus, né, não teve um problema desse tipo com o Palácios. Mas poderia ter tirado do jogo e ter passado aí por uma cirurgia, ficaria 8 meses inativo. Mas e aí, ô Tigrão, ouvindo aí o áudio do VAR, o que você achou? Achei que não tô podendo me estender muito, mas lance para cartão vermelho. Cartão vermelho, simples assim. Porque ele veio de lado com força média, só que com a perna direita, ele atinge a perna do Palácios. E com a coxa esquerda, ele faz a tesoura. E por muita sorte, por Deus, que quando ele faz a tesoura, ele fica com o peso do corpo inteiro sobre a perna do Palácios presa na grama. Isso aí normalmente é fratura grave. Ah, mas ele não teve a intenção. Tá bom, pô. Ontem no jogo do Palmeiras contra o Vitória, o jogador do Vitória tomou 5 pontos no queixo com uma cotovelada. Ah, mas não teve intenção, foi sem querer. Tá bom, então vou dar um tiro na cara de que eu não gosto. Jamais eu faria isso. Só tô usando em nível de expressão de linguagem. E também não tem ninguém que eu não goste. Eu gosto de todo mundo. Mas, dá um tiro então. Eu não tive a intenção. Eu tava olhando aqui o gatilho e sem querer. Então não tem essa de não tive a intenção. Poderia ter quebrado a perna. E a interpretação do VAR foi precisa. Eu recomendo revisão para cartão vermelho. Agora tem um outro cara dando palpite, enchendo o saco, porque isso aí, quanto mais gente, pior fica, né? Quanto mais nego opinando, é pior. E aí, tem um que fala aí, pode ver que é longo isso aí, e não dá tempo. Pegou a bola, que isso, pô? A bola não muda de trajetória nem 1 milímetro. A bola vai na mesma direção, em nenhum momento ele toca a bola. Ele chega atrasado. O primeiro toque é para amarelo. Mas a sequência da imprudência é violenta. Intencionalmente ou não, poderia ter quebrado a perna. Então, mais uma vez, né, parece que às vezes é melhor só do que mal acompanhado, sabe? Esse monte de cara aí, um custo altíssimo. E só para recomendar erros. E nessa, o responsável titular pelo VAR, porque tem nego do lado dele ali enchendo o saco, só atrapalhando. Mas ele fala, eu recomendo revisão para vermelho. Aí o árbitro central, mas eu vou manter. Para mim, foi apenas um carinho. Eles se amam. Foi um carinho. Uma palhaçada, uma vergonha. Começa campeonato, termina, começa outro, termina. E não arruma. É muita incompetência. É muita falta de preparo. E eu vou parar por aqui, né? Vou parar por aqui porque, né?
Nós já vimos episódio de um campeonato quase inteiro ter os jogos anulados por corrupção da arbitragem. Eu não vou falar nunca isso, só se eu tiver prova material, como foi formada contra o Edilson Pereira de Carvalho e mais alguns. Cancelaram um monte de jogo. Eu não vou dizer isso. Eu vou acreditar a ruindade. Os caras são fracos, são incompetentes e não sabem nem ler a regra. E nem sabem enxergar, não têm competência para enxergar e interpretar uma imagem. Eles brigam com a imagem. E aí evoluiu o VAR. Agora tem impedimento semiautomático. Só que a imagem não mostra a partida da bola. Ah, tá bom, vai. Paro por aqui. E você, CH, ouvindo aí o áudio do VAR, o que você achou? Uma vergonha. Eu falei em tempo real que tinha que expulsar o jogador do Atlético. Agora, esse árbitro aí, o Breno falou esses dias aí de uma série de lambanças que ele andou comendo. Ele é ruim mesmo. Eu não acredito, até que eu saiba, em dolo, em culpa. Ele é ruim mesmo. Interpreta, enxerga mal, acompanha mal, tecnicamente despreparado, inseguro. E para mim tinha que ter expulsado o jogador do Atlético. Não expulsou, mais uma vez a Ponte prejudicada. Seguindo, PP. O Batistão, e com esse empate, como eu disse no início do noticiário da Macaca, a Ponte iguala aí a sequência do ABC em 2023, totalizando 14 jogos sem conquistar uma vitória dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. E na coletiva, após a partida, o técnico Márcio Zanardi foi perguntado sobre essa marca aí negativa, sobre esses números ruins dentro do Campeonato Brasileiro, e vamos ouvir o que disse o técnico da Macaca, Márcio Zanardi. Eu não vou ficar aqui falando dessas coisas de números, né? Não, tá tudo certo, não tem problema. Eu sou o comandante, eu tenho que assumir as responsabilidades. Mas esse é um problema que já vem de 5, 6 anos na Ponte Preta. E uma hora a conta chega, né? Então a direção está trabalhando, a direção tem que resolver o problema, tem que nos ajudar, ela tem que fazer o que ela está falando que vai fazer. Então, assim, o meu trabalho eu estou fazendo, que é deixar minha família em São Paulo, viver 24 horas com esses jogadores, trabalhar, mostrar vídeo, corrigir. E os números infelizmente são negativos, mas assim, eu vejo evolução. Nós fomos jogar lá em Ponta Grossa, num campo pesado, nós fizemos um grande jogo, tivemos problemas também de arbitragem lá. Infelizmente tomamos o gol no final, o Brandão foi expulso numa ingenuidade, mas principalmente numa ânsia de querer ajudar. Então eu preciso olhar as coisas boas que a gente está construindo. Então é o que eu falei, o torcedor quer vitória. A gente vem evoluindo. Eu estou aqui há 8 jogos, né? 8 jogos, eu tinha 7 derrotas. Hoje eu saio com um empate. É pouco? Claro que é pouco, mas eu nunca passei por isso. Mas por alguma coisa da vida, essa situação, eu tenho que passar. Crescimento, aprendizado, né? Eu falei com eles ali, eu dei uma frase, uma questão do Thomas Edison, que é o inventor da lâmpada. Até ele descobrir a lâmpada, ele fracassou milhares de vezes. E ele foi questionado pelo fracasso dele, né? Ele falou, eu tô sempre... eu não vejo por essa forma, eu vejo por aprendizado. Então eu não vejo esses números como um fracasso, eu vejo como aprendizado. E é isso que eu tenho que fazer. Cobrar. Então, quando o Porfírio toma o cartão e sente a perna um pouco ali mais pesado, o Porfírio veio de muito tempo sem jogar. Então a gente tá com os jogadores sem jogar, sem ritmo, e aí você fica um pouco, né, por os meninos. Então, quando a gente trocou, o nível nosso realmente caiu. A gente sabe dessa situação, mas eu não posso apontar o dedo para eles. A gente precisa cobrar e pedir para a direção olhar, fazer o trabalho, porque eles estão correndo para buscar recursos, para que a gente possa ter jogadores a mais, para a gente poder ter um pouco mais de opções para que as coisas possam melhorar. O elenco da Ponte Preta se reapresenta amanhã após o almoço. No período da tarde, os jogadores vão dar início aí à preparação no CT do Jardim Olina. Macaca, que vai jogar na próxima sexta-feira, dia 7 de agosto, vai encarar a equipe do Ceará. Partida essa que aconteceria na Arena Castelão, mas a pedido do Ceará, essa partida mudou para o estádio Presidente Vargas. Isso porque o Ceará teve grandes prejuízos
durante o primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. O Vozão não teve prejuízo apenas em 2 rodadas, no clássico contra o Fortaleza e também na partida contra o CRB. Por isso, o pedido aí de mudança do local da Arena Castelão para o estádio Presidente Vargas. Para esse jogo da próxima semana, o técnico Márcio Zanardi terá os retornos do Brandão e também do Baianinho. Ambos cumpriram suspensão nessa última rodada contra a equipe do Atlético. Existe também a expectativa pelo retorno do volante Murilo Cavalcante, que há algumas semanas já deu início aí no processo de transição física. Outro jogador que não deve ficar à disposição é o Jonathan Cafu. Ele teve um problema na panturrilha, até por isso não vem sendo relacionado nas últimas partidas. Inicia o processo de transição física amanhã, junto com a delegação, na reapresentação do elenco, mas é bem provável que o Jonathan Cafu não reúna condições de enfrentar o Ceará no estádio Presidente Vargas. Existe também a expectativa por parte de toda a comissão técnica do Márcio Zanardi, por parte da diretoria, em poder contar com os 11 contratados que já estão treinando. Para eles poderem jogar, a Ponte precisa pagar as dívidas aí dos transferbans, são 3, 2 da FIFA e 1 da CBF, e para realizar o pagamento dessas dívidas, o Batista comentou isso ontem, reforçou hoje, a Ponte está aguardando um aporte financeiro aí da empresa que está interessada em comprar a SAF da Macaca. A Ponte Preta vai conseguir pagar essas dívidas do Transferban e quitar aí parte dos salários atrasados dos atletas se essa empresa, enfim, realizar aí esse aporte financeiro. No total, a negociação pela compra da SAF da Ponte Preta gira em torno de R$1 bilhão, ou melhor, R$1 bilhão cravado ali, e nesse valor 400 milhões para a reforma do estádio Moisés Lucarelli e também do CT do Jardim Olina, 300 milhões para investimento no futebol da Macaca em 10 anos, 30 milhões por ano, e os outros 300 milhões para pagamento das dívidas. E novas informações que eu tenho a respeito da SAF. Até estava conversando com o Breno Beretta hoje no período da tarde, trocando informações, e o que a gente descobriu. Amanhã deve sair um edital de convocação, convocando aí os conselheiros para uma reunião para a Ponte Preta poder apresentar aos conselheiros essa proposta de SAF. Após essa primeira reunião, uma nova assembleia deve ser marcada para o mês de setembro, aí sim para a votação entre os membros do Conselho Deliberativo e sócios para aprovação ou não da proposta de SAF. E eu citei aí que parte desse valor pago pela SAF será para o pagamento das dívidas, essas dívidas que não param de aumentar na Ponte Preta. O Edson Abobrão, ex-auxiliar, foi técnico da Ponte Preta também, inclusive dentro do Campeonato Brasileiro da Série B, ingressou com uma ação na justiça aí, cobrando cerca de R$800 mil da Ponte Preta, por conta de salários atrasados, outros pagamentos aí que não foram feitos, acordos que não foram cumpridos por parte da diretoria ponte-pretana. O Edson Boaro, mais um profissional aí que passou pela Macaca e agora cobra valores na justiça. Batista? 18h38, seu carro merece cuidado de especialista. H+ Beni Center, referência em Honda, fora de garantia. Cuida do seu veículo com atendimento especializado e também oferece serviços multimarcas com confiança e transparência. A promoção especial continua. Aproveite, hein? Troca de óleo a partir de apenas 4 vezes de R$ 49,75. E também durante todo o mês de julho. Você sabe, julho termina amanhã. Na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. E veículos multimarca ganham check-up gratuito. Aproveite, hein? Mais serviços para o seu Honda ou multimarcas. Anote aí o endereço. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, no bairro Vila Nova, em Campinas. Entre em contato pelo WhatsApp 19, que é o código de área, e o número 988950000.
H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Bandeirantes. Rapidinho, antes dos comentaristas falarem sobre a Ponte Preta, mudou de novo. O jogo vai ser no Castelão. Era no Castelão, confusão, passou para o Presidente Vargas e depois o Ceará pediu para voltar para o Castelão. Então, nesse momento, a partida vai acontecer na Arena Castelão. Melhor para Ponte, né? Castelão é enorme. E o PV, já estive lá no PV. Inclusive tomei muitos tapas na cabeça, porque não tinha cabine. Eu fiquei junto com a torcida. Arquibancada. Fiquei na arquibancada junto com a torcida. Foi, ainda bem, foi um jogo da Ponte também. E ainda bem, Nelsinho Batista era técnico da Ponte. Ainda bem que a Ponte não marcou o gol, porque se marca um gol, eu não estaria aqui contando a história para vocês. Isso daí foi igual lá na Argentina, né? Igual na Argentina. Lá em Lanús, né? A Ponte perdeu o jogo, não marcou o gol, mas teve um cara que bateu com uma parrilha nas minhas costas acesa. Nós narramos no meio da torcida. Primeiro, narramos não, trabalhamos, né? Quem narrou foi você. Mas primeiro roubaram a minha blusa, num piscar de olhos. Depois pedi água, ele falou, não tem água aqui não, vai trabalhar com sede. E você torce contra a Argentina? Mas é do nosso continente, né? Lá eu vi como é que eles tratam brasileiro, né? E eu não ia jogar, não tinha nada demais. Não tinha sido eu que tinha feito gol de falta no Lanús, lá no Pacaembu. Eu só comentei o jogo. Vingança. Então esse negócio de narrar no meio da torcida, Deus te protege sempre, viu, Batista? Porque quando você tá no meio da torcida adversária, o time adversário ganha e o time de Campinas, seja a Ponte ou Guarani, não marca gol. Então a proteção que você tem. Apesar de que quando você grita gol da Ponte ou do Guarani, nem o cara que tá do teu lado consegue ouvir, de tão discreto que você é. Já passamos juntos, né? Cada perrengue, foi lá em Curitiba. Os caras batiam na porta de latão da cabine. Bem. Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! E o Tigrão falava, eu tô armado! Nessa época levantava ainda. Eu mostrei, o cara falou, nossa, é 38, hein? Mostrou, o cara falou, isso aí não vai fazer nem cócegas. Mas eu... Se atirar o cara, eu ganhei com o elemento surpresa a meu favor. O cara achando que a gente ia pular de uma altura de 50 metros e se matar lá embaixo, porque não tinha como sair. Tinha que sair por aquela porta, que era atrás nas costas da cabine. A gente tava de costas para a porta. Para frente era o balcão, o gramado, e para sair por ali tinha que ter asas, né? Eu até ensaiei bater os braços assim, ó. Tô batendo aí para quem tá no YouTube, ó. Mas não saí do chão. Falei, bom, voando não vai dar. Os caras chutando, xingando. Vai morrer! Campineiro, viado, vai morrer! Vai morrer! Campineiro! Viado! Falei, Batista, os caras te conhecem, hein? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Aí, saí no meio dos caras. Pera um pouquinho aí. Eu vim pra cá, eu vi uma informação dos meus colegas de rádio aqui, que aqui é a capital brasileira da cultura. E vocês estão fazendo isso com quem está trabalhando? Curitiba, capital europeia do Brasil. O que é isso? Estão loucos? Pô, vocês ficam batendo, a gente não consegue trabalhar. O que aconteceu? Curitiba não é mais a capital da gentileza e da cultura? Não, como assim? Não sei o quê, vai morrer. Fala, vamos fazer um negócio? Vamos desfazer esse mal entendido? Tá pago uma rodada de ceva pra todo mundo.
Aí mudou o coro. Ei, vai viver! Vai viver! Ei, vai viver! E vamos embora tranquilo. Tem hora que você tem que ter presença de espírito, né? Que hora que o cara viu o tamanho da garrucha, ele perdeu completamente o respeito. Bom, o CH, falando aí da ponte, né? O Zanardi, ele disse aí, né? Usou uma metáfora aí, usando o Thomas Edison, inventor da lâmpada, que, segundo consta, né? Fez muitos experimentos, mais de 1.000, até, ou 10.000, não sei, até conseguir acertar a invenção da lâmpada. O problema é que não dá tempo, né? O CH, o campeonato está correndo e tem que ganhar os jogos, tem que fazer 10 vitórias, então ele não tem o mesmo tempo. Claro que eu estou brincando, é evidente que ele usou uma metáfora, mas a Ponte urgentemente tem que começar a vencer os jogos. Mas na entrevista aí ele cobrou diretamente a diretoria. Disse o Zanardi, com razão, eles têm que fazer a parte deles. Eles têm que cumprir aquilo que estão prometendo. Porque senão não tem como trabalhar, Batista. Sem os jogadores novos aí, eu não estou falando nem da qualidade técnica dos jogadores. Por exemplo, na última partida contra o Atlético, se você tem 2 jogadores ali um pouco mais experimentados, não garoto, e todos os garotos da Ponte têm qualidade, você equilibraria mais a situação. O time fisicamente no segundo tempo, e isso não quer dizer que esteja mal preparado. É que o time cansou pela intensidade do primeiro tempo, né? Muitos jogadores, disse o técnico, sem ritmo de jogo. Então não tem jeito de fazer um futebol mais competitivo, de disputar esse campeonato normalmente, sem um elenco de 30 jogadores, que você possa pelo menos contar com 20. A Ponte tem 12, 13 jogadores, é muito pouco. Então, se algo acontecer de diferente, a Ponte tem alguma possibilidade, apesar de eu achar que é improvável. Mas se o status atual não mudar rapidamente, nós vamos aqui todo dia repetir a mesma coisa, Batista. E aí, Tigrão, sobre o time agora, né? A Ponte vem evoluindo da maneira que o Zanardi colocou, né? Porque ele falou, 1 ponto, ganhei aqui o meu primeiro ponto, é pouco. Mas é o primeiro ponto, quebrou uma sequência aí de 7 derrotas. Mas eu considero, foi isso que ele disse, que o time vem evoluindo. Está evoluindo? Está. O time jogou bem contra o Operário. Perdeu porque a defesa falhou demais nesse jogo agora da terça-feira, falhou menos. Mas lá em Ponta Grossa, o time jogou do meio campo para frente mais do que jogou agora em casa contra o Atlético. Então, mostrou evolução. E perdeu num jogo que é caracterizado como jogo de erros. Quem erra mais perde. E a Ponte, infelizmente, errou muito na sua defesa. Então a defesa não evoluiu. Naquele jogo, não. Mas do meio campo para frente, o time mostrou algo que não tinha mostrado ainda sob o comando do Zanardi. E nesse jogo agora contra o Atlético, a Ponte mandou no jogo, não é? Foi um primor de atuação? Não. O que é que mudou na hora da Ponte dar a blitz e definir a favor dela? O que que mudou? Mudou o seguinte: o Zanardi foi com 8 jogadores para o banco. 8. Um era o Rodrigo Souza, 38 anos e completamente fora de forma. O próprio treinador disse na coletiva que ele tem ou teria condições de jogar 20 minutos. E os outros eram meninos. Tinha até o Damião com 17 anos. Só molecadinha. Parecia um berçário da maternidade. Só bebê. E ele teve que botar a molecadinha. Por quê? Porque o time cansa. Todos os times cansam. O futebol é muito intenso. O time correu demais no primeiro tempo. Não é questão de preparação física. E enquanto o adversário, o Alex, trocou 5, a Ponte trocou 3, porque não tinha opção.
4. Trocou 4, mas a última foi no apagar das luzes. Nem pegou na bola. Que jogou um pouquinho e foram 3. E aí... mas o Atlético terminou com 10. Mas no finalzinho do jogo, como já tinha trocado 5, o jogador sentiu o joelho lá, saiu. Mas aí o time da Ponte já estava esfacelado fisicamente. Aqueles que não foram trocados, e estava fragilizado tecnicamente por aqueles que entraram. Então esse que é o detalhe, né? Então você vê que os primeiros 45 minutos contra o Operário, bons. Segundo tempo também bom, mas primeiro tempo melhor. Contra o Atlético, primeiro tempo bom, ganhando o jogo. Então, onde é que a coisa pega? Na hora que você compara quantidade e qualidade do banco com todos os adversários da Série C. Todo mundo que mexe no time com o jogo em andamento, todos os 19 contra a Ponte, eles crescem. E a Ponte, quando mexe, decresce. É isso que acontece. Mas discordar do treinador, que o time está se entregando e que mostrou evolução, aí, cara, é faltar com a verdade. Aí é má vontade. Aí é não querer ver a verdade. O time evoluiu sim nas 2 últimas partidas. Poderia ter feito 4 pontos. Fez só 1. Mas evoluiu sim. O Batista, e me permita agora, você que esteve lá e representando dignamente a nossa equipe, como diretor da equipe, naquela reunião lá no estádio, no Moisés Lucarelli, eu fiquei com uma dúvida apenas, porque também fui convidado para comparecer, até iria, mas em virtude de compromissos que já estavam assumidos, nem em Campinas eu estava, e fui avisado meio que de última hora, até pelas circunstâncias da decisão que foi tomada de convidar algumas pessoas da imprensa para verificar lá a minuta de contrato ou a carta de intenções. Então, você ontem explicou, e hoje também, com riqueza de detalhes, tudo que você viu e ouviu. Mas tenta, em nome da torcida da Ponte, se é que eu posso ter essa pretensão, tenta esclarecer esse ponto. Primeiro, a informação inicial é de que a parte imobiliária não entra na venda, continua pertencendo à Ponte. Isso é verdade? Você viu isso na minuta? Sim, Tigrão, eu respondo mais para você, tô com um break atrasado. Tá bom. E já a gente bate um papo e você vai tirando todas Você as vai suas responder dúvidas. depois do break, obrigado. Só essa é a pergunta. Se vai continuar da Ponte, depois você responde tudo junto. Tá certo. Por que é que o investidor põe 400 milhões se isso não vai ser dele? Depois do intervalo, Batistão esclarece. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e dar mais praticidade aí no dia a dia da sua cozinha. E olha, tem temperos especiais para carnes, aves e peixes e tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal da Aroma das Ervas. Combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. A Aroma das Ervas, a arte de temperar. Você encontra nas principais redes
de supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Acesse agora aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E você que está nos assistindo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, está vendo a arte com os produtos da Aroma das Ervas e está vendo também um QR Code. Encoste a câmera do seu celular lá no QR Code, vai direto para a loja da Aroma das Ervas na Amazon e você poderá comprar pela internet. Mais facilidade, mais praticidade e entrega em todo o Brasil. Então, se não tem aí na sua região, no supermercado, no hortifruti, agora você pode adquirir os produtos da Aroma das Ervas na loja da Aroma das Ervas na Amazon. É só encostar a câmera do seu celular. A Aroma das Ervas. Ah, e não deixe de saborear o nosso chimichurri. Chimichurri! Sensacional, é da família Sato. Sato pai e o Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO, baixe o app. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Na H+ Beni Center, a promoção continua. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de auto center, qualidade e garantia de concessionária. Atenção, torcida bugrina! Chegou o sócio campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o sócio campeão corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. 18h59. Repita, por favor, aí, ô Tigrão, a sua pergunta. Não, Batista, rapidamente, que eu tô com alguma dificuldade aqui. Dá para notar, né? Na voz. A parte do estádio, da expansão, lá da Paineiras, e o Jardim Olina, não entram na massa da venda. Correto. Essa é a primeira pergunta. Continua pertencendo à ponte. A segunda pergunta:
na divisão do 1 bilhão de reais, não lembro de nenhum time brasileiro, nenhum clube que tenha virado o SAF por um valor tão alto. Eu não me lembro, mas se eu estiver enganado, me perdoem. Né? Me perdoem. Nem o Cruzeiro, só que a dívida do Cruzeiro também era maior e não foi paga. 1 bilhão. Mas esse é outro. Oi? A dívida do Cruzeiro, que não foi paga pelo Ronaldo, né? Mas tem que ser paga. Era de 1 bilhão e 200. Ele pagou 600 milhões pela SAF do Cruzeiro e assumiu a dívida de 1 bilhão e 200. Então, seria 1 milhão e 800. Seria 1 bilhão e 800. 1 bilhão e 800. Mas como não pagou a dívida, não, mas sei lá, né? Não pagou, mas tem que pagar. Ele admitiu a dívida e vendeu a SAF. Quando vendeu, ele vendeu a dívida também, entendeu? Então, e o Pedrinho que se lasque. O supermercado comprou e assumiu a dívida. O Pedrinho que se lasque. Sim. Supermercados BH. Então é o seguinte. Então se o imobiliário não entra, a parte 2 dos imóveis, e uma parte do 1 bilhão, que é de 400 milhões, é para o retrofit no estádio, no Moisés Lucarelli, qual é a contrapartida que o investidor vai ter de usar quase metade do valor investido para transformar o estádio numa arena, se não é dele? Essa é a pergunta. Bom, é o seguinte, só para contextualizar, porque pode ser que alguém esteja ligando o rádio agora e não está entendendo o que é que o Tigrão está querendo falar, né? Porque ele está fazendo essa pergunta. É que o Dr. Torrano, presidente da Ponte, convidou algumas pessoas da imprensa, alguns profissionais, jornalistas de Campinas, para fazer uma reunião na sala de reuniões do estádio Moisés Lucarelli, para apresentar um documento, uma intenção sobre esta empresa que está querendo comprar a SAF. Essa reunião, quando eu fui comunicado, a reunião seria anteontem. Eu não tinha condições de participar devido a compromissos que eu já tinha assumido e disse que não poderia comparecer. E também não tinha condições, né, em cima da hora, de mandar algum representante. Aí a reunião foi remarcada para ontem. Eu cheguei no estádio Moisés Lucarelli às 14 horas e 15 minutos. A reunião começou às 14h30 e eu deixei a sala de reunião às 16 horas e 5 minutos. Tinha um compromisso, tinha que vir aqui para a Rádio Bandeirantes para apresentar este programa. Lá estavam mais 2 convidados que também participaram. O João Carlos de Freitas, da Rádio Jovem Pan, e também o Beto Quinalha, da Rádio Central. Eu não sei se outros, acredito que sim, né? Outros veículos de comunicação, representantes de outros veículos, Batista, se foram convidados ou não. Muito bem. Não, eu também fui convidado. Não, mas você é da Bandeirantes, estou dizendo de outros veículos que não aqueles que estavam lá, né? Sim, não, tá tudo certo. Eu só não fui e justifiquei para a pessoa que me formulou o convite, porque eu não estava em Campinas. Perfeito. Só se eu tivesse helicóptero. Não dava. Nem antes de ontem e nem ontem. Mas, por favor, Batista, seguindo aí com a sua explanação. O documento foi apresentado lá para quem estava presente, participou desta reunião, o Dr. Torrano e o Dr. José Henrique Spessie, que é o diretor jurídico da Ponte Preta. O documento foi apresentado, não tinha o nome da empresa, foi borrado no local aonde estava, onde foi lavrado ali a minuta, né? Uma carta de intenções, uma minuta de intenções para se transformar em SAF. E lá tinham todos os detalhes que eu explanei aqui com relação a este 1 bilhão, 300 milhões para pagamento de dívidas. A dívida da ponte é maior, 367. Foi apresentado lá, inclusive, um calhamaço com uma auditoria de uma empresa, até foi mostrado lá o nome da empresa, foi pedido para não divulgar,
que a empresa não permite, mas é uma empresa renomada, fez a auditoria dos últimos 6 anos de dívidas da ponte, 367 milhões. Tem dívida que está tramitando ainda e ainda há necessidade de esperar terminar o processo para ver quanto é que vai ser. Pode ser que essa dívida suba dos 367. Se subir, a empresa está lavrado lá no documento que vai arcar com a despesa. 300 milhões para o departamento de futebol em 10 anos e 400 milhões para fazer uma reforma do estádio Moisés Lucarelli, transformando numa arena multiuso para 21 mil lugares. Eu fiz essa pergunta que você me fez, eu fiz para o Dr. Torrano. E a resposta foi a seguinte: já que os patrimônios da ponte não entram, nem o estádio Moisés Lucarelli, nem o Jardim Eulina, que não pode mesmo, né? Que aquilo não pertence à ponte, é a prefeitura que concedeu incomodato, e também não entra a expansão da Ponte Preta. Mas por que a empresa estaria interessada em fazer esse retrofit e reconstruir o estádio Moisés Lucarelli? Que, aliás, ficará extraordinário. Foi mostrado nesta reunião um caderno com uma maquete de como ficará o estádio. Ficará realmente muito bonito. E aí a resposta foi a seguinte: a empresa, ela tem interesse porque é daí que virá o dinheiro para ressarcir o dinheiro que ela vai fazer o investimento. Ou seja, vai realizar shows. Campinas é uma cidade que não tem um local para um grande evento. Até o Dr. Torrano usou um exemplo. Ele disse que foi no show do Roberto Carlos, que foi no Prime Hall, em Campinas, que tem capacidade para 3 mil lugares. Então é o maior local de evento em Campinas, tem capacidade para 3 mil lugares. O estádio Moisés Lucarelli terá capacidade para 21 mil lugares. Depois de 30 anos, essa empresa não terá mais direito nenhum no estádio Moisés Lucarelli, de explorar o estádio Moisés Lucarelli. Ele continua pertencendo à ponte, a empresa vai utilizar o local para a realização de eventos, a ponte vai ganhar 15% de tudo que for arrecadado, a ponte continua existindo, vai ter SAF, Departamento de Futebol, e vai ter a ponte que continua existindo, a Associação Atlética Ponte Preta, 15% de tudo que for arrecadado, e 85% da SAF que vai tomar conta do futebol. Não sei se fui claro aí na resposta, mas foi isso que eu entendi daquilo que disse o Dr. Torrano. Então o estádio continua na ponte, a empresa reforma, e eu entendi um negócio mais ou menos parecido com o que aconteceu com o estádio do Palmeiras. A W Torre bancou a construção do estádio do Palmeiras. Sempre que tem show lá, a W Torres fica com 80% da arrecadação e o Palmeiras 20%. Quando tem jogo é ao contrário. A W Torre fica com 20% e o Palmeiras com 80%. Durante 30 anos. Quando terminar os 30 anos, o estádio é integral do Palmeiras. O mesmo ocorrerá no caso aí com a ponte. Depois de 30 anos, não haverá nenhum compromisso com a empresa compradora da SAF. Excelente. Convencido. Então é um comodato onde o retorno vai acontecer. E você viu a maquete eletrônica? E a pergunta é a seguinte, para finalizar de minha parte. Não foi maquete eletrônica, foi no papel, um caderno com todas as etapas. É eletrônico impresso. Isso. É eletrônico impresso. Não, mas se é impresso não pode ser eletrônico. Não. Foi criada eletronicamente e didaticamente. Ao invés de ficar todo mundo se acotovelando para ver numa tela de computador, eles imprimiram. É uma maquete eletrônica, ela não era uma maquete física. Não é? É uma maquete eletrônica que foi impressa. É exatamente isso. Eu estudei um pouquinho antes de te fazer essa pergunta. Estudei o tema. É eletrônico? É. Porque é virtual. E por que estava no papel?
imprimiram o eletrônico para dar mais praticidade. Podia dar uma para você, uma para o João Carlos, uma para o Beto Quinalha. Quem mais que estava lá? Só vocês três? Só. Sim. Tá bom. Então, já que você viu o projeto, provavelmente estava em 3Ds, etc. Uma última pergunta. Onde vai ser o estacionamento para dia de shows, grandes shows? Do Roberto Carlos, do Paul McCartney, da Shakira. Aí, estamos vendo, é bonito. Tá aí, ó. Só é uma maquete eletrônica. E aí? Onde é o estacionamento? Porque hoje, em dias de jogos, com 3.000 pessoas, você não arruma lugar para parar o carro. Num show para 25 deve ser essa capacidade. Também não tenho aqui. Mas para 20.000 pessoas. Onde é o estacionamento desse projeto aí? Não fiz essa pergunta, Tigrão. Seria importante que você estivesse lá, que você faria essa pergunta. Infelizmente, eu não fiz e no projeto também não tem estacionamento. Esse projeto foi feito pela Quadra Capital, que fez o levantamento de todos os custos para a realização desta obra, inclusive no plano também de engenharia, né? Para saber se haveria possibilidade ou não de colocar lá toda a estrutura metálica, toda a parte de pilares e etc. Mas eu não fiz essa pergunta sobre estacionamento. Porque a fundação é de 1948, né? Sim. Você tem que ver se aguenta, e deve aguentar. O estádio foi muito bem construído, apesar das dificuldades. Todos conhecem a história aí, com doações de mão de obra, de materiais. A maquete é linda. Agora, a aplicação prática, né? Estacionamento, vai ter restaurante? Onde vai ser? Sim, multiuso? Vai ter restaurantes, vai ter praça de alimentação e Quantos lugares? 21.000 lugares. Ótimo. Então, na próxima, daqui a pouco alguém vai me ligar aqui para falar que o estacionamento vai ser viabilizado com... Como é que chama esse sistema quando tem um manobrista que pega o carro e leva para outro lugar? Valet. Valet. Vai ser Valet. Tá bom. Para 20.000 pessoas, tem que ter 5.000 valets. Mas tá tudo bem. É só um detalhe. Ô Batistão, vocês comentavam sobre o evento. A turnê, uma das mais famosas do Brasil hoje em dia, é a do Thiaguinho Tardezinha. E ele anuncia e vende um dos eventos, uma das cidades, como o Tardezinha de Campinas. Mas as 2 vezes que teve foi em Americana. Porque Campinas justamente não tem um lugar que suporta um evento de esporte. Teve um evento da Tardezinha ano passado, 30.000 pessoas no Parque CCA em Americana. Imagine se Campinas tivesse um lugar que atendesse aí. Tinha que mudar o nome então para Tardezinha Americana. Mas Campinas vende muito mais, né? Com certeza. Você foi, bebê? Ô, Pepe, você foi? Eu fui em 2023. No ano passado eu não fui, não. Deu um beijinho no Thiaguinho, não? Não deu, tava muito longe, ô Tigrão. Tinha muita gente. Mas se não tivesse, você dava. Ah, pelo menos um abraço, né? Pior que ele não nega, pô. Eu fiz uma pergunta pra ele na transmissão. Ele travou. Eu tava falando sobre futebol, pô. Tava falando sobre o lance que tinha acabado de acontecer e o cara não conseguiu marcar o gol. E aí os neurônios todos lá dentro correndo pra lá, pra cá, batendo cabeça e tal. E o PP travou, mas é assim mesmo. Ele tá novinho ainda, né? Ele vai chegar lá, ele vai chegar no nível do Tigrão algum dia ainda, né? O comentarista pornográfico. De maldade, porque ele é puro. Eu queria que ele tivesse trabalhado em 89, acho que ele não era nascido, e quando podia entrar no vestiário, pegava os caras lá no chuveiro, a hora que ele falasse, tá aqui o Monga, e aí ele ia travar. Eu ia falar pra ele,
Tá onde o Monga? Tá no banho, tá falando com a gente. Eu ia dizer, qual a sua sensação? Aí ele ia travar pra valer. Vamos aos temas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas. Tema 1. UEFA anuncia boicote a torneios da FIFA até que a proposta de venda de ações seja cancelada. A entidade europeia afirma que as 55 federações do continente rejeitam a ideia da FIFA e destaca que a sugestão é irresponsável e indefensável. Copa Feminina de 2027, que será no Brasil, está ameaçada. Pauta 2. Presidente do Vitória diz que zagueiro levou 5 pontos no queixo e promete representação na CBF contra a arbitragem da partida. Em pronunciamento, depois da goleada sofrida para o Palmeiras, Fábio Mota criticou o árbitro por não expulsar Maurício em lance com Kaká do Vitória. Abre aspas. Isso desequilibrou a partida completamente. O Vitória estava fazendo um grande jogo e houve desequilíbrio por não ter expulsão. Por não ter a expulsão pela agressão ao jogador Kaká. Fecha aspas, disse o presidente. Pauta 3. Real Madrid acerta a venda de Gonçalo Garcia e abre espaço para Endrick no elenco merengue. Atacante espanhol será adquirido pelo Fulham por 42 milhões de euros. Brasileiro se apresentou ao clube nesta quarta-feira e iniciou os trabalhos com José Mourinho. Começo com você, CH. Qual o tema que você escolheu para hoje, hein? Eu quero falar desse possível boicote da UEFA aos torneios que efetivamente a FIFA vai organizar a partir do ano que vem, não é? E não é só ameaça, não. Teve reunião lá e todos os filiados da UEFA foram unânimes em não aprovar esse plano aí de vender participação da Copa do Mundo a investidores privados. Isso vai dar o que falar. Então, e qual é a contrapartida que a UEFA quer para continuar parceira da FIFA? Quer uma garantia que isso que foi divulgado não vai acontecer nos próximos anos. Então tem muita água para rolar embaixo dessa ponte e seria terrível para o Mundial de Clubes que tem esse ano, para a Copa do Mundo Feminina e para a Copa de 30, não contar com os clubes europeus. E você, Breno Beretta, qual é o tema de hoje? Bom, Batista, eu quero falar da arbitragem do jogo de ontem do Palmeiras, né? Ficou muitos lances duvidosos, muitas reclamações dos dois lados, muitas insinuações e, infelizmente, a CBF não vai fazer absolutamente nada. Isso porque jogo com VAR, jogo que era para ter uma arbitragem impecável e, infelizmente, nada vai ser feito. Lances de expulsões, lance de gol. Eu acho que tudo ficou manchado nesse jogo entre Vitória e Palmeiras. A arbitragem a gente sabe como é. E, infelizmente, a CBF não vai se pronunciar. A CBF vai colocar panos quentes em tudo que aconteceu no Barradão. E com isso, é claro, mancha o Campeonato Brasileiro, mancha a utilização do VAR. O árbitro Alex Gomes Stefano, infelizmente, mostrou que ele não tem pulso nenhum, e eu quero ver a partir de agora os jogos que ele vai apitar, o VAR, os jogos que serão colocados, esse mesmo VAR, e a CBF, a gente sabe, não vai fazer absolutamente nada, Batista. E você, Tigrão, qual o tema que você escolheu? Desse jogo aí, Palmeiras 4, Vitória 0. Declarações pesadas do presidente do Vitória. E eu vi o jogo na íntegra. E eu penso o seguinte: na cotovelada no Kaká, né? Foi o Maurício.
Era para cartão vermelho. Não deu. Pô, ficaria o Vitória jogando melhor com 11 e o Palmeiras com 10. O Vitória ia ganhar o jogo. Aí, na entrada do mesmo Kaká, que pega a bola, mas com a perna um pouco alta, pega a outra perna, a panturrilha do John Arias, o juiz nem falta deu. O jogo continuou. Aí o VAR chamou, ele foi lá, ó, dá uma olhadinha lá. Voltou, vermelho pro Kaká. Aí ao invés do Vitória ficar com um a mais, numa falta em cima do próprio Kaká, o Vitória ficou com um a menos e o Palmeiras com um a mais. E aí entra aquela demonstração de inteligência de Albert Einstein, do Luan Cândido, sabendo que tem 400 mil câmeras no estádio, e ele faz aquele gestinho com a mão, né? Foi no pio, no apito. A expulsão dele foi correta, mas se não fosse cometido o erro da expulsão do Kaká, ele não teria feito o gesto. Então, na origem do gesto que foi errado e a expulsão do Luan Cândido foi correta, mas na origem geradora do fato, houve um erro. Então, na verdade, o árbitro deu vermelho para um e, por extensão, expulsou o segundo, porque o segundo fez bobagem. Pouca inteligência do Luan Cândido fazer aquilo. O VAR falou, ó, não pode, e o protocolo é o seguinte, se fizer isso é para dar vermelho. E aí o juiz foi lá e pimba. Agora, se ele tivesse aplicado a regra e dado só o amarelo pro Kaká, o jogo seria outro. Aí, de quem ia ficar com um a mais, o Vitória ficou com 2 a menos e tomou de 4. E você quer que eu fale o quê? Que o futebol é sério? Que eu que sou ácido? Ah, dá licença, pô. Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Fala aí, Carlos Batista. Aqui é seu xará Carlos Oliveira, direto da Praia Grande. Beleza, joia? Soca. Ô Batista, cadê o dinheiro aí da CBF e da Série B aí? Cadê o dinheiro da Ponte Preta? A CBF não repassou? Com certeza já repassou, né? Você não questionou o seu Torrano, não? Fala comigo, Batista! Ah! Sim, questionei. E aí o doutor Torrano, expliquei isso. Ele diz que a Ponte recebe cerca de R$1 milhão, descontando aí os impostos, sobra um montante aí de 900 e pouco. E a Ponte gasta mensalmente R$3 milhões. Então todo mês fecha no vermelho. Ah, mas cadê o dinheiro da CBF? A CBF paga a cota em parcelas. Não paga imediatamente tudo, paga em parcelas. E essas parcelas é que dá esse valor aí de 900 e pouco. Renda de bilheteria não dá para contar. O doutor Torrano diz que no jogo diante do Atlético, a Ponte pagou R$100 mil para jogar. Não tem patrocinador de camisa, então não tem renda. E também não vendeu nenhum jogador. Então o único dinheiro que tem é o da CBF. Se pudesse receber o dinheiro da CBF e não gastasse nenhum, né? Aliás, todos nós, né? Se a gente ganhasse o nosso ordenado, como falava antigamente, e não tivesse que pagar o supermercado, pagar a prestação do carro, a internet, energia elétrica, a água, enfim, se não tivesse todas as despesas, seria maravilhoso. Aí entra o dinheiro, você não precisa gastar, só tem um que consegue fazer isso no país, que é o presidente da República, que gasta o seu dinheiro, como se não houvesse amanhã. E aí ele não tem que dar satisfação para ninguém, também coloca 100 anos de sigilo. Daqui 100 anos, todo mundo, quem tinha que ir para o céu foi, quem tinha que ir para o inferno está lá abraçado com o capeta, tudo já acabou. Entendeu? Então é assim que funciona. Então o presidente da República pode fazer isso. Agora, o clube de futebol não pode, você não pode, eu não posso. Nós temos que pagar
Inclusive, nós temos que pagar o dinheiro que ele gasta, que é o nosso dinheiro, que é o dinheiro de impostos, gasta e gasta muito mal. Mais um. Boa noite, Carlos Batista. Aqui é o Valdemar, Vila Miguel Vicente Cury. Quanto à situação da Ponte Preta, ela tem que aceitar essa SAF, ela tem que fazer essa SAF. Não tem outra saída. Ou faz a SAF, ou ela fecha as portas, Carlos Batista. Porque lapidaram tanto a Ponte Preta nos últimos anos, principalmente o senhor Marco Antônio Eberlin, que já está lá há pelo menos há uns 6 ou 7 anos, que não tem outra saída, cara. Ele tem que fazer essa SAF aí e ver o que vai acontecer no futuro. Se não, é fechar as portas definitivamente. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO, baixe o app. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SBA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Quer fazer suas apostas onde e quando quiser? Vai de KTO. É rápido e fácil de usar e você palpita do seu jeito. E claro, tem milhares de jogos de cassino para curtir, tudo na palma da sua mão. Baixe o app KTO ou acesse kto.bet.br. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA-MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Dia dos Pais e Iga Atacado. Para comemorar com muita economia, aproveite os melhores preços, a grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, refrigerantes, doces, mercearia, produtos de limpeza, de higiene e muito mais. Lojas em Campinas, nos Amarais e no Satélite Íris, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. São muitas bandeiras aceitas para o pagamento das suas compras. E tem o cartão Tricard do Iga Atacado para mais facilidade. Confira no site iga.com.br. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Me perdoa, hoje não vai dar tempo para colocar no ar o Na Lata. Pedro Piscinato, destaque final da Ponte e a sua despedida. Destaque final é que o elenco da Macaca se reapresenta amanhã à tarde no CT do Jardim Olina para dar início à preparação para a partida contra o Ceará, que vai ser na Arena Castelão. Grande abraço, Batista, até amanhã. Breno Beretta, destaque final do Guarani, a sua despedida. Bom, Batista, os jogadores do Guarani treinam amanhã pela manhã, expectativa para saber se o Jonathan Costa volta a ficar à disposição para o jogo do dia 10 de agosto contra a equipe do Anápolis fora de casa. Um abraço a todos e até amanhã. Valeu, CH, abraço para você e até amanhã, CH. Até amanhã, Batista, se Deus quiser. Abraço para você, Tigrão, e até amanhã, Tigrão. Um abraço a todos. E até amanhã, se Deus quiser. E nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar. Vem aí Corinthians e Atlético Paranaense. Ulisses Costa, que deu um show na Copa e também vem aí para dar um show agora no futebol doméstico. Valeu, gente, grande abraço, tchau! Termina aqui Esporte em Debate,
na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. É Bandeirantes, o microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. Lingard vai pra cima da marcação, aperta, tenta roubar pro time corintiano, sai jogando o time do Atlético Paranaense. Benevides, ele abre a jogada, Coutinho solto para Arthur. Arthur abriu pra esquerda, tenta o levantamento à frente, já tá paralisado o jogo. Tá marcada a falta, campo de defesa pro time do Furacão bater. Foi uma bordoada por ali, o Atlético tenta ditar o ritmo do jogo nesse começo.